Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntas novamente. Só para lembrar, nosso Instagram é o @maternidadenareal.ipptv e o nosso e-mail é o maternidadenareal@ippinheiros.org.br. E claro, conversem conosco através do chat. É muito gostoso para a gente ter esse retorno, a gente pode entender e conhecer vocês um pouquinho melhor. E hoje, o nosso programa vai falar sobre um assunto extremamente importante na adolescência. A gente vai falar sobre a ansiedade e a depressão, que estão acontecendo em grande quantidade nos dias de hoje. A verdade é que quando a gente é criança, a gente não tem essa emoção da tristeza como ela vem na adolescência. E essa mudança, a gente não sabe lidar, a gente não sabe por onde ir. E no fim, com tantas coisas acontecendo, vem essa ansiedade. Não sabendo lidar com a ansiedade, eles começam a ter uma tristeza na alma, que a gente pode chamar de depressão. E como a gente faz para lidar com isso? Como conversar com os nossos filhos sobre isso? E é isso que a gente vai falar hoje no programa. Fica junto com a gente, para a gente aprender junto, porque eu também preciso aprender muito sobre isso. Mas antes, eu quero chamar o nosso depoimento de mãe, que hoje está super especial, com a Elaine, que é a mãe da Beca. Eu acho que vocês já ouviram falar da Beca aqui na igreja. Ela faz uns bolos deliciosos. Pode rodar o depoimento de mãe com a Elaine. Olá, eu sou Elaine, sou casada com Alex há 22 anos e temos a Rebeca com 19. Falar sobre filhos e sobre cada fase deles é realmente um desafio diário, porque cada fase é única e a gente acaba ficando mais temeroso por não entender ou conhecer aquela fase na qual o nosso filho está entrando. A Rebeca já está indo, para a fase adulta, ela já trabalha, ela recentemente tirou já a carta dela, a habilitação, então ela já dirige, ela já sempre teve um lado muito empreendedor, então a gente sempre incentivou isso, então ela já tem, a vida financeira dela encaminhada, então assim, ela já tem um dinheiro próprio. Em tudo isso, a gente acaba achando que está perdendo, o controle daquele bebezinho. Então, hoje ela já sai para comprar suas próprias roupas, mas ela me liga, mãe, manda uma foto, o que você achou dessa roupa e tal. Então, a gente tem essa dinâmica ainda de dependência, óbvio, Ela, mesmo que trabalha, então nessa fase eu encontro ela dependendo mais do pai, por causa, pai, posso pegar o carro para ir aqui e ali, enfim. Ela já namora também, então assim, o namoro dentro dos princípios cristãos, a gente ensinar eles e ver principalmente o cuidado de Deus em tudo isso, porque a adolescência é um tabu tão grande e quando a gente está saindo da adolescência para a fase adulta, eu acho que é um medo um pouquinho maior, porque eles realmente estão saindo debaixo das nossas asas. Mas a gente tem que crer e confiar, e eu tenho experimentado disso, depositado a minha confiança da vida dela no esconderijo do Altíssimo. Sob as asas dele, ela vai estar segura. É assim que a gente tem vivido, experimentado a graça de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida dela. Então, assim, a gente não pode causar um monstro maior do que aquela fase que o nosso filho está vivendo. Porque de fato não é quando a gente está ali aos pés de Jesus. Tá bom? Esse é meu breve depoimento do que a gente tem vivido. E continuamos assim até ela passar por todas as outras fases, enfim, de que Deus vai colocando no caminho dela. A gente acredita que vai ser sempre guiado
pelo nosso Deus. Um beijo a todos. Obrigada, Elaine. Que depoimento emocionante e como a gente pode aprender umas com as outras. Eu falei da Beca, né? Então eu vou deixar o Instagram dela. É o @BecaCake. Segue ela lá, gente. Ela faz bolos deliciosos. E hoje, aqui na nossa roda, estamos eu, Sussu, Elza e a Gláucia, que está com a gente longe, mas pertinho. Tudo bem, Gláucia? Tudo bem. Se apresenta para a gente, por favor. Bom, então eu sou a Gláucia, sou mãe de 3 filhos, um adolescente típico com 17 anos, que é o Henrique, tenho o Guilherme, que é o meu filho do meio, que está com 14 anos, e o meu caçulinha, que é o Arthur, que faz 10 anos agora em janeiro, né? Sou pedagoga, a minha primeira formação, sou psicóloga e fiz o mestrado em distúrbios do desenvolvimento. Que legal, Gláucia. E eu já vou começar te perguntando. O que a gente pode esperar de um adolescente? Conta pra gente um pouquinho. A gente pode esperar algumas mudanças em várias áreas, né? Uma mudança física, que acontece a primeira que a gente nota, não é? Que é por conta da puberdade. Então, o corpo vai mudando, os caracteres sexuais secundários vão aparecendo, a voz vai engrossando, a barba vai crescendo. Essa é a primeira coisa que a gente pode esperar do adolescente, né? Um corpo novo, mas esse corpo também é habitado por pela questão emocional também que vai mudando. Então, o adolescente vai se tornando alguém mais impulsivo, mais imediatista, o pensamento tudo ou nada, é agora ou é nunca, o amar demais, o odiar demais, sempre nas extremidades. Ele às vezes apresenta um comportamento um pouco inconsequente, né? Ele se acha um pouco onipotente, que as coisas não vão acontecer com ele, né? Você pode esperar também mudanças na questão cognitiva, uma maneira nova de pensar. A gente tem que lembrar que esse ser humano, né, está em desenvolvimento. Então, pensar de forma abstrata, pensar de uma forma hipotética, dedutiva, indutiva, tudo isso é um processo de construção. Então, o que a gente pode esperar do adolescente são mudanças em todas as áreas, né? Mudanças na parte física, mudança na parte emocional, mudança na parte cognitiva e também na parte social, porque o adolescente agora ele apresenta esse comportamento que eu chamo de bando. Ele precisa estar dentro de um grupo, não é? Para criar essa identidade pessoal, essa identidade também sexual, quer dizer, como que eu me comporto sendo um menino, como eu me comporto sendo uma menina. Uau! Nossa, é muita coisa acontecendo, né? E essas mudanças, né, que a Gláucia está aqui comentando com a gente, elas são internas e são externas também, né? Coisas antagônicas, né, que não faziam parte da vida daquela criança que agora um adolescente passam a fazer. E também as mudanças relacionais. Eu acho que essa é uma mudança que pega muito, né? Principalmente com a turma, ele muda de turma, né? Normalmente, a primeira turma na adolescência é um complicador, porque antes, quando criança, ele tinha uma turma restrita, a mãe levava, a mãe trazia. Ele fazia parte de uma turma. Agora, a turma dos adolescentes tem um ritual, né, de ser aceito, né, de ser validado. O relacionamento com os pais, eu acho que, infelizmente, é uma das coisas que mais mudam, né, se a gente não tiver esse cuidado. E também, junto com isso, toda essa quantidade de mudança, ela causa um desequilíbrio, né, um desequilíbrio geral, né, físico, hormonal, emocional, relacional. E essas mudanças trazem conflitos, trazem tensões, né? E, principalmente, a gente vê muito a maneira que ele se relaciona com ele mesmo, com as coisas dele e com os outros.
Mas não tem como, né, gente? As mudanças são inevitáveis, elas acontecem, a gente tem que ter esse olhar que elas são boas, né? Que foi assim que Deus planejou. Mas nós temos uma questão muito grande, como a Gláucia disse, a questão de turma, né? De ele estar em turma. Existe uma pressão ali, enorme, né? Sobre ele. Porque, veja bem, ele antes não tinha autonomia nenhuma. Né? Os pais decidiam e faziam. Agora, na adolescência, ele chega a ter uma autonomia relativa. Né? Cada vez ele vai ganhando mais. Só que essa autonomia também gera uma pressão nele. Por que eu digo isso? Porque agora ele tem que fazer escolhas. Né? E essa escolha vai definir a identidade dele, tanto para ele mesmo como para o grupo. Eu lembro que eu amava, quando eu não queria ir num lugar, eu amava dizer, ai, meus pais não deixam. Né? E eu não dizia que era eu que não queria ir. Mas na adolescência, você não fala mais isso, meus pais não deixam. Se você não quiser ir, você vai ter que falar. E isso também gera... É vergonhoso, é vergonhoso, né? Você falar que seu pai não deixa alguma coisa na adolescência. Exatamente. E também, Lise, você disse no programa passado uma frase que faz total sentido. Você lembra? Eu disse que os adolescentes, eles aprendem a acelerar antes de aprender a frear, né? Então, eles vão logo acelerando para cima de tudo. E veja bem, né? É essa questão, né? Para certas questões, eles são inexperientes. Para as outras questões, eles são imaturos. Né? E é essa coisa atemporal, né? O que eles gostam de fazer é para agora, o que eles não gostam de fazer é para anos-luz depois. Eu lembro quando eu trabalhei com adolescentes, né? Eu fazia uma orientação comportamental lá na escola e eles tinham uma festa que não fazia parte da agenda da escola, mas ela era toda gerenciada na escola, eles faziam todos os contatos lá. Era Sabadança, o nome dessa festa. Já vai vendo. E essa festa eles faziam entre eles, os adolescentes, e levavam churrasco, bebida e um monte de coisa. Enfim, semanas que antecediam essa festa, eu atendia adolescentes assim, angustiados, aterrorizados, porque não queriam ir na festa. Mas se não fosse, a questão do grupo ia ser um problema para eles. Na semana depois da festa, era um monte de atendimento, porque a consequência de quem foi na festa, né? Foi escondido, uns beberam, os pais teve que buscar, outros brigaram, as amizades, né, que eram as amizades se rompiam porque brigavam, os namoros acabavam porque ficavam um com o outro, enfim. E por conta disso, cada vez mais ia gerando conflito e conflito ali no relacional do adolescente. Você lembra, Sussu, dessa sua fase de adolescente? Tia, tá passando um filme aqui na minha cabeça, né? Tanto com a fala da tia Gláucia quanto a sua, porque a adolescência é tudo muito intenso, né? Eu vivi vários desses dilemas que vocês falaram, e é muito fácil o adolescente amar uma pessoa, ser super amiga, ser melhor amiga de uma pessoa e rapidamente ficar com raiva, deixar de se falar e tudo mais. É tudo muito intenso. E eu tenho uma amiga que a gente estudou junto desde da terceira série, do primário. Olha quanto tempo isso faz. E tudo que eu lembro assim, relacionado à minha adolescência foi junto com ela. E hoje em dia a gente dá muita risada, porque a gente brigava muito também. Então, era uma amizade quase de irmãs ali, mas por qualquer probleminha ali que era super intenso e profundo, né, pra gente na época, eu mandava ela devolver todas as coisas que eu... Devolve as minhas roupas que eu emprestei. Ela ia buscar tudo lá na minha casa também. Devolve meus brincos, nunca mais vou falar com você. A gente já gostou do mesmo menino. E isso abalou super o nosso relacionamento. Mas é tudo muito intenso e é muito sofrido também. Sofrido. Né? Do ponto de vista do adulto,
olha e fala, nossa, mas às vezes é uma besteira, né? Mas numa fase ali que ainda está sendo desenvolvida a maturidade social, fisiológica, emocional, precisa ser entendido que é um sofrimento real também aí, né? E a gente não foi em tantas festas assim, ela também é evangélica, mas até alguns dilemas da própria igreja a gente passou por esse período juntas. E eu levo muitas lembranças, assim, um filminho aqui passando na minha cabeça, muito gostoso de pensar nisso. Viu, Sussu? É porque nessa fase também eles vão fazer escolhas, mas eles vão responder por elas, né? Sim, Então, sim. E sabe que hoje o mais difícil, acho que a gente até falou isso, pontuou no programa passado, é que tudo está acontecendo na era digital. E isso traz uma influência, um peso tão grande, porque eu acho que às vezes a nossa briga era interna ali. O gostar de um menino era só você que sabia, só sua amiga que sabia. Hoje é a rede. Hoje é a rede, né? E uma vez que está na rede, não tem volta. E eu acho que isso traz muito mais ansiedade para eles do que trazia antes, não é, Gláucia? Eu acho que esse é um dos pontos, né? Não só, acho que a fase em si, ela traz algumas ansiedades, não é? Eu acho que fazer algumas escolhas que cabem a eles fazer, né? De profissão, de identidade sexual, de identidade ideológica, também é muito comum o adolescente deixar de ir na igreja, né? Ele passa a pensar na instituição e não é o que ele quer, ou vice-versa, um adolescente que está fora começa a entrar na igreja, volta para a igreja, né? Então ele tem algumas escolhas para fazer, namoro, então não é algo fácil. Então isso já é inerente ao processo de desenvolvimento. E tem a questão que a internet, então, ela é boa por vários aspectos, sem dúvida nenhuma, né? Mas ela diminuiu um pouco a noção do contato, né? Então, eles estão ali muito preocupados no Instagram, em outras, né, outras ferramentas, quantos likes eles vão receber, eles ficam olhando a suposta felicidade alheia, né? Então, isso vai trazendo para eles ainda, às vezes, mais uma baixa autoestima. Precisa né? ser Então, perfeito, ele tá né? lá. Isso. E, na verdade, a gente sabe muito bem que a internet ou essas ferramentas, né, elas são extremamente mentirosas, porque todo mundo quer postar bonito e feliz o tempo todo, como se isso fosse possível, né? Isso não é real. Então, o adolescente também tem essa questão, né? Acho que a Sussu trouxe uma coisa importante também, de quanto adolescente ele é intenso, né? O quanto ele é intenso, o quanto ele é tudo ou nada, né? E ele é intenso também quando ele faz isso nas redes sociais, às vezes utilizando palavras ou divulgando coisas que não deve, né? E isso traz consequências, inclusive consequências judiciais. Já tive exemplos disso, né? De tirar foto de um colega, de postar e a família ir atrás, né? Então, isso também favoreceu, as redes favoreceu o isolamento. Então, cada vez mais eles estão dentro de casa, fechados. Isso não é legal, né? Nós somos seres relacionais, então é importante, a gente aprende um com o outro, a gente briga um com o outro também, né? Mas também é nesses conflitos que a gente desenvolve a nossa personalidade, cria resiliência, cria capacidade de lidar com situações mais difíceis. Então, as redes sociais têm o seu lado positivo, mas elas trouxeram também para o adolescente bastante motivo, ou alguns motivos a mais de angústia, né, e de isolamento. Nossa, perfeito, Glaucia, esse ponto, porque não só para os adolescentes, mas para nós, para o mundo, né? Depois da criação dos smartphones, a vida mudou. Né? O acesso está na mão, né? Hoje a gente, enquanto aluno, mesmo o filho, o conhecimento está ali para ele. Então você vai ter que trabalhar com a escolha dele do que ele vai acessar, do que ele vai fazer com aquele conhecimento, porque o conhecimento está ali.
né? E isso não tem volta. Só que a gente tem que ter esse olhar bom também. Trouxe muita coisa boa, né? A tecnologia, e isso não vai acabar, né? Então a gente tem que saber usar. Mas eu acho que é a angústia de nós, né? Professores, pais, os adultos, em relação à internet com as crianças, com os adolescentes, é porque, na verdade, a gente pode ensinar muito pouco para eles sobre isso. Eles já sabem naturalmente muito. Então, é muito difícil a gente ensinar um uso que nós estamos aprendendo. Né? Então, assim, isso pegou uma virada de geração que os pais não estavam preparados. Né? Então, foi muito rápido. Então, assim, isso também junto à rede social, junto tudo online, tudo ali. É uma idade que, como vocês comentaram, eles veem as nossas incoerências. Então, é um misto para o adolescente, como você disse, é sofrido, né? Porque ele parece que perde ali a segurança, a estabilidade dele. E aí, os pais, quando têm que interferir nesse uso de rede social, fica receoso, né? Fica tímido para aquilo. Porque como que nós vamos estar como que nós vamos estar por perto dos nossos filhos online? Como a gente vai criar proximidade, né, no modo remoto? Não dá, né? Então, realmente um caminhar novo, é um olhar novo. Mas, assim, olha, a mudança que ocorre na adolescência, ela nunca pode ser relativizada só pela parte biológica. Ele fica o tempo todo no quarto porque faz parte dessa fase. Ele não conversa. Não, gente, não é desse jeito. Né? Ok que ele vai ter mudanças, mas nós, como adultos, como os responsáveis por eles, temos que acompanhar até que ponto essa mudança pode acontecer, como ela pode se mostrar. Né? Veja bem que o quanto a gente precisa de Deus para isso, porque nós vamos ter que a mudança vai acontecer, mas nós vamos ter que avaliar uma mudança positiva, uma mudança que vai trazer maturidade, que vai trazer ganho, de uma mudança que vai trazer perda, de uma mudança que vai trazer deformidade nos relacionamentos dele. Né? Olha o grau de atenção que a gente precisa ter. E aí, como que a gente faz, então? Como que a gente vai discernir essa mudança? Nós até comentamos em outros programas, né, a necessidade da gente brincar com as crianças. Né? A questão de uma rede de proteção. Ela começa a ser feita desde que o filho chega, principalmente na primeira infância. E a gente estava conversando sobre isso. Né? O que mais criança gosta de brincar? Lembra? Brincar é o jeito que ela aprende. Então, essa segurança, esse relacionamento seguro, onde o filho pode correr para você e falar: mamãe, sabe o que eu aprendi na escola? Né? É um nível, né, Sussu? A Sussu chegou contando isso hoje aqui, pessoal. Então, é isso que precisa ser mantido. É um lugar onde o filho pode abrir o coração e perceber que ele pode ser orientado e não censurado, né? Não posto para fora. Ele tem um lugar seguro e acolhedor, né? Exatamente, porque esses relacionamentos impermeáveis, onde os pais exigem uma dinâmica do filho, não importa o quanto o filho se esforce, importa o quanto ele tirou, né? Olha quanto eu estou gastando tempo com você, quanto eu estou investindo na sua parte acadêmica. Eu acho assim meio maluco os pais, e a gente sabe que existe pais que determinam o futuro, profissões para os filhos, né? E esse tipo de olhar traz um vazio, né? Um vazio, esse tipo de olhar traz uma segregação, esse tipo de olhar vai causar dificuldade no relacionamento. É muito complicado isso, né? E a gente cria expectativas em cima dos nossos filhos. Eu acho que tem esse momento que eles começam a amadurecer, a gente percebe que aquele ideal de filho que a gente criou morreu. Né? Porque a gente imaginou, eu estou criando aqui o Rafael com 3 anos, então eu estou levando. Ele vai para onde eu quero, comigo. Então, ele está sendo a criança que eu quero que ele seja. A partir da adolescência, ele passa a criar a identidade dele, né, Gláucia?
Eu acho que a gente, como pais cristãos, a gente tem que se focar muito, né, e acreditar nas promessas de Deus. Né? Quando tem lá em Provérbios, ensina teu filho no caminho em que deve andar, né, que ainda quando for velho ele não vai se desviar dele. Eu acho que vem muito de encontro também ao que a gente muito na psicologia e em outras, né, disciplinas ou em outras ciências, no sentido de que você planta, né? A infância é aquele momento em que você vai repertoriar a criança, né? Você vai dar experiências, você vai mostrar o certo e o errado, não é? Então você vai criar como se diz, esse repertório, né? E você vai plantar a sementinha lá, aquela plantinha, para que quando ele precisar, quando ele tiver que fazer a escolha, ele tenha da onde tirar. A gente não consegue decidir do nada. A gente precisa de alguns recursos, não é? Então eu acho que isso que é importante, não dá para ser pai só na adolescência, ou também não dá para ser pai só na infância. E eu acho que uma outra questão que é importante, a gente fala muito de autonomia, né? Então, a gente só pode considerar que o sujeito é autônomo quando ele assume as consequências do seu ato, né? E nem sempre o adolescente é autônomo. Ele parece que ele é, mas às vezes sobra para os pais responderem pela consequência dos atos dele. Então, ele ainda não é um ser totalmente autônomo, para tudo ele não é, né? Então, ele precisa muito dos pais. E a gente é pai de adolescente. Isso eu quero dizer que tem hora que o pai de adolescente tem que falar não. Tem hora que o pai de adolescente tem que falar, olha, você não vai ficar o dia inteiro no celular. É sua função, né? Então, ele não ganha só porque ele é adolescente, ele ganhou todos os direitos que um adulto tem, né? Então, não, a gente tem que entender que ele é um ser em formação. Ele está sob a nossa tutela, ele precisa ainda de orientação, ele precisa de regras, ele precisa de limite, ele precisa de acolhimento, sem dúvida nenhuma. Ele precisa de uns pais presentes e sensíveis, né? Então, ficar no quarto faz parte da adolescência. Mas você está acompanhando, né? O pai está acompanhando, o que ele está fazendo naquele quarto? Como ele está sentindo? Você tem perguntado, né? Você tem permitido que os amigos dele frequentem a sua casa para que você o conheça o grupo que ele está, né? Então, a gente tem que ser sensível ao que está acontecendo com ele. Aí sim, a gente pode orientar, intervir, né? Então, não é deixar lá e falar, faz parte, né? É assim com todo mundo. Não. Os pais têm essa função de educar, inclusive na adolescência, né? Então, isso é super importante. E aqui, né, Gláucia, completando aí, né, essa ideia que você está trazendo, Colossenses 3:21 fala: pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Então, assim, essa correção, esse acompanhar é necessário, mas tem que ser feito com sabedoria, como você disse, com acolhimento, né? E a Bíblia é completa, porque Efésios 6:4, ele fala como que, então, eu vou ensinar, como que eu vou educar sem irritar, né? Antes, crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E eu gosto muito de trazer essa ideia aqui, né? Como que Deus trata a gente? Bem diferente do que a gente trata nossos filhos, isso é um fato. Não é? Assim, aquela coisa do adolescente. Eu sempre gosto de dizer, eu já errei muitas vezes o mesmo erro. Né? Na verdade, eu já pequei muitas vezes o mesmo pecado. Nenhuma delas, quando eu fui pedir perdão, Deus estava lá. Não acredito, você de novo? E a gente faz isso, né? Então, assim, a maneira de você abordar o adolescente continua sendo, né, em obediência ao Senhor. E sabe, Elza, que você falando isso, eu lembrei do nosso quadro, o Aprendendo com o Pai. E às vezes a gente acha que não dá para esperar alguma coisa muito profunda do nosso filho adolescente. E eu pedi emprestado um vídeo da Esther Coelho, da UPA. E eles têm uns vídeos bem interessantes que eles postam no Instagram da UPA. E hoje o nosso Aprendendo com o Pai é com Esther. Esther, conta pra gente o que a Bíblia diz quando a gente peca. Pode rodar o vídeo Aprendendo com o Pai.
cabelo. Ah, meu amor, nessa cabecinha aqui só se passa uma coisa. Pensamento suicida. Ei, quantas vezes não pensamos assim? Quantas vezes não pensamos que após pecar devemos nos afastar de Cristo? A verdade é que se afastar de Cristo é a pior coisa a se fazer e a mais errada que você poderá fazer. Em 1 João 1,9 disse que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos lavar de toda injustiça. Quando pecamos, o único caminho que devemos percorrer é o de volta para Cristo, confessando o nosso pecado, nos arrependendo do nosso pecado, crendo que, unicamente e totalmente pelo sangue do Cordeiro, nós somos lavados de toda injustiça. Jesus não morreu para salvar justos, mas sim pecadores. Cristo veio para salvar aqueles que pecam e necessitam de perdão. Iremos pecar toda a nossa vida, mas se nos arrependermos de nossos pecados, Deus pode e vai nos perdoar de nossos pecados por causa de Cristo. Por que ter certeza disso? Deus é fiel à sua palavra. E se Ele diz que fará, assim como diz sua palavra, lá em 2 Crônicas 7,14, podemos então ter a certeza de que Ele nos perdoará. Que profundidade nesse vídeo, né? E como é bom a gente saber que Deus perdoa os nossos pecados e está sempre pronto para nos abraçar e nos acolher. Mas ela começou um vídeo com uma frase tão profunda, dizendo que quando erra, ela pensa em suir e cortou. E acho que os nossos adolescentes hoje estão numa fase tão depressiva. É tanto pensamento ruim, tanta fase ruim. Será que isso é por conta da pandemia? Eu não sei, não entendo muito bem. Gláucia, você tem algum dado? Você consegue falar para a gente, trazer um pouquinho mais para a gente do porquê essa depressão tão grande, essa grande quantidade de ansiedade nos nossos adolescentes? A gente percebe, né, que existe uma certa patologização de alguns sentimentos. Então, assim, pensando que a tristeza é um sentimento que faz parte da vida, né? Então, uma coisa é você se sentir triste, que faz parte da vida, né? Então, muitos pais também olham a tristeza, né, como se o filho não pudesse sentir tristeza e já chamam aquilo de depressão. Então, eu acho que parte também está nisso, né, na patologização de todos os sentimentos. Mas tem uma outra parte, assim, o que acontece, tem um excesso, né, de demanda que o adolescente tem, que antes ele não tinha. Então, acho que a gente falava isso um pouquinho lá no começo. Então, o investimento que os pais fazem neles é absurdo, tanto na questão de estudo, como da formação de uma maneira geral. Existe uma expectativa que os filhos vão superar os pais em tudo, que eles vão passar numa grande faculdade, que eles vão ter sucesso, né? Então, isso vai estressando o adolescente. Às vezes ele não é aquilo, ele não quer fazer aquilo, ele não é uma pessoa tão estudiosa quanto o pai foi, né? Então, isso acaba sendo um peso para ele também, né? Há uma questão também que hoje eles têm que experimentar tudo. Então, existe, por exemplo, na questão de relacionamento, né? Então, namora e separa. Então, assim, as demandas são muito grandes. São muitas coisas que o adolescente tem que dar conta, né? Então, eu acho que esse é um dos motivos. E outro assim que eu acho que tem acontecido também, a gente percebe um pouco a questão do bullying, né? Então, hoje o bullying sai da sala de aula, ou sai daquele ambiente mais restrito da escola e tem ido para a internet, né? Então, quantas pessoas, né, conheço alguns casos assim, né, que tiveram a vida destruída porque algo particular, pessoal, foi exposto, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, gera no adolescente uma depressão. A ansiedade também está relacionada com essa expectativa sobre o futuro. O futuro está sempre em mudança, né? Você compra um iPhone hoje, amanhã já tem outro, e depois tem outro. Você sabe uma coisa hoje, amanhã esse algo já foi transformado.
Então, estar o tempo todo tendo que fazer atualizações, né? Você tem que estar sempre sabendo, é algo angustiante. Para a gente, enquanto adulto, imagina para um adolescente, né, que não tem a formação. Então, a gente tem assistido bastante casos, um aumento de casos, sim, de adolescentes com síndromes ansiosas, né, com síndrome do pânico, coisa que a gente nem ouvia falar antes, né, de adolescente com síndrome do pânico, adolescentes, né, com quadro de transtorno do humor, depressivo, né, até transtorno bipolar, alguns adolescentes estão apresentando. Eu acho que tem a ver com essa sociedade. A sociedade está doente como um todo, né? A gente tem que dar certo, a gente tem que ser feliz, a gente tem que se relacionar, a gente tem que fazer esporte, a gente tem. Então, é tanta demanda que ninguém dá conta, né? Ninguém dá conta. E, em contrapartida, concluindo, não tem estrutura. Infelizmente, os pais não dão estrutura para os filhos. A estrutura vem lá na infância. Então, quando você permite que a criança experimente situações de frustração, de conflito, de competição, esses, entre aspas, maus pensamentos, esses maus sentimentos, né? E você vai ensinando para ela como lidar, você novamente cria um repertório para ela estar mais fortalecida quando ela tiver que enfrentar isso na adolescência. Então, de novo, né? Os pais super protegem. Superproteção só serve para uma coisa, para enfraquecimento egóico. Só enfraquece, né? Não fortalece. A gente acha que está protegendo, fazendo um serviço, e na verdade a gente está fazendo um desserviço para o adolescente. Então, deixar o adolescente, a criança vivenciar as experiências, não patologizar sentimentos, né? E falar para ele, calma, filho, se não deu hoje, vai dar amanhã, né? Então, tirar um pouco, como acho que a Lise falou no começo, né? Tirar um pouquinho o pé do acelerador, é importante. Nossa, Glaucia, isso que você falou me fez lembrar de um curso que eu fiz há tanto tempo atrás, que falava que a superproteção é tão prejudicial para a criança, para o adolescente, quanto o abandono, né? Que nenhum dos dois ensina a criança, né? E assim, aí que Deus faz todo sentido para a gente, né? Está lá em Provérbios 22:6, ensina, né? Ensinar a lidar com as frustrações, né? Eu também me lembro de um filme, Divertidamente. Vocês lembram desse filme? E assim, eu Uma fiquei gracinha. uma gracinha. E ele também me ajudou naquela época, porque eu meio que me identificava com a alegria, né? Que ela sempre queria que a criança tivesse alegre. E depois, lá no final do filme, né? Quem traz a criança de volta foi a tristeza, né? Então, assim, essa necessidade que a criança tem de ter os sentimentos. Ok, a gente concorda, a gente sabe, a gente valoriza, né? A gente tem esse entendimento que a depressão, ela precisa ser investigada, ela precisa ser tratada, né? Ela precisa ser tratada por médicos, por terapeutas, eles às vezes podem entrar com uma série de intervenções, né? Mas aqui para nós hoje eu queria trazer sentimentos que nos deprimem, né? Acho que é mais essa questão, e olhar ele à luz do Evangelho. João 16:33 fala que no mundo passais por aflições. E é como a Glaucia acabou de falar, a gente vive numa cultura hedonista, uma cultura em busca do prazer. Parece que vocês já devem ter ouvido aquela frase, né? Ah, eu mereço ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz. Eu sempre pensei, aonde está escrito isso, né? Porque todo mundo fala e afirma, mas quem garantiu isso? Quem garante isso? Então, essa busca de prazer, essa busca de alegria, parece que estar triste, parece que sofrimento não é normal. E Deus já falou para a gente, lá no mundo você vai passar por aflição. Né? Todo esse processo, a alegria, a luta, a vitória, a perda, tudo isso faz plano de Deus para ir nos conformando à imagem dele. Mas assim, esse passar por tristezas e alegrias não é só na adolescência.
são em todas as fases da nossa vida. E cada fase, né, a tristeza, a dificuldade, a alegria, elas são diferentes, elas são pertinentes naquela fase. Então, não adianta você ficar pondo a mão na frente da criança, sabe? Pôr a mão na frente no adulto. Não adianta, ela vai ter que entrar em contato com esses sentimentos um dia. Mas voltando aqui mais para a questão da depressão, nós precisamos entender que depressão ela nos traz muito forte as questões acerca dos nossos medos, né? Ela é, vamos dizer, um combustível ali para a depressão, os nossos medos. Só que os nossos medos, eles falam de coisas que são muito importantes para nós. Coisas que nós valorizamos muito, coisas ou pessoas ou situações, aí você pode pôr assim um monte de outras coisas, né? Coisas que nos dão identidade, coisas que nos trazem significado para a gente, né? E esses medos, na verdade, os nossos medos, eles mostram para a gente o que nós amamos. Mas o que nós amamos, assim, loucamente, igual os adolescentes, assim, né? Amamos loucamente. Sem aquilo, eu não consigo ser feliz. Sem aquilo, a vida não faz sentido para mim. E aí eu fico em busca daquilo de tal forma que aquilo me prende, aquilo me esmaga, aquilo suga a minha energia. Então, são sentimentos que vão me deprimindo, que vão me entristecendo, que são gerados por medos. Olha, como é difícil a gente entender isso, né? E esses medos, né? Eles, na verdade, os nossos medos revelam muito, gente, mas muito sobre nós mesmos. Mas os nossos medos podem nos levar para uma pessoa. Os nossos medos podem nos levar para Deus. Porque nós temos onde reclinar a cabeça em todas as fases. Né? Não é porque na adolescência não tem. Tem também a presença de Cristo ali, sempre tem. E eu gosto de lembrar que o João 16:33, né? No mundo passais por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a ideia. Mas esse versículo ele não começa falando que no mundo passais por aflições. E ele nem termina, né? Na verdade, tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Eu achei lindo quando eu entendi isso. Ele começa com Jesus falando. E olha o que Jesus fala. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Essa paz não é ausência de problema, não é ausência de conflito, não é nem ausência de medo. Essa paz é essa tranquilidade, meio toda essa turbulência sobre a vida. Então, essa paz ela tem que ser inculcada na criança, ela tem que ser mantida ali na lida com o adolescente. E nós, depois, na fase adulta, nós somos responsáveis por continuar alimentando esse entendimento, esse relacionamento com Deus, né? E eu acho que Mateus 11:28 fala muito, os que estão cansados, vinde a mim, não é isso? E o que ele vai fazer? Ele vai, né? Ele vai trazer esse descanso para você. Então, eu acho que não é um antídoto, não, mas é um olhar do adulto para o adolescente com sentimentos que deprimem, que ensiná-los a não agir por sentimentos. Ou talvez eu diria mais que isso, ensiná-los que existe o caminho do homem e o caminho de Deus. E andar com eles nesse caminho para ensinar o caminho de Deus. É verdade. Eu estou achando tão importante a gente ter esse tipo de conversa, que mesmo para mim, que não tenho filhos adolescentes ainda, que vai demorar um pouquinho, né? Um com 2, outro com 4, vai demorar um pouquinho chegar. Mas todo mundo fala isso, piscou o olho, chega, né, tia? Mas é muito importante para a gente poder entender o que é esperado de cada fase, né? Porque como pais, a gente fica meio assustados, assim. Ah, será que isso é normal? Isso é tristeza? Isso é uma patologia? Isso é um pouco do contexto que o mundo tá, que é a pandemia, por exemplo. Então, isso tem um impacto nas famílias e teve um impacto na vida de todo mundo. Então, conversar sobre isso, trazer esses temas e ampliar a consciência sobre esses assuntos ajuda muito a gente a entender a fase, né? E o que esperar de cada uma delas. Que os nossos filhos estão esperando ver verdade
nas nossas palavras. Como já foi falado aqui, eles estão esperando coerência no nosso discurso, porque é muito importante para adolescente, numa fase de construção de identidade, que a gente direcione eles também nessa construção. Então, para isso, precisa de regras, precisa de limites, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer, porque os pais têm uma amnésia, né, do que a gente fez, do que a gente passou, e aí a gente tem uma expectativa, às vezes, errada dos nossos filhos, e de como eles vão passar por essa fase. E a gente sempre se coloca num lugar que a gente sabe tudo que é melhor para o nosso filho. E, na maioria das vezes, a gente sabe mesmo. Ou porque somos mais velhos e temos nossas experiências, ou porque a gente já viveu exatamente aquilo. Mas uma coisa que não tem como a gente saber é como o que os nossos filhos estão sentindo. E isso é muito diferente, porque se a gente não construir esse relacionamento desde a infância, na adolescência vai ser muito difícil a gente se aproximar, porque a gente só vai saber o que eles estão sentindo de verdade se a gente perguntar e se eles sentirem liberdade e acolhimento suficiente para trazer isso para a gente. Né? Eles precisam de um ambiente propício para o desenvolvimento, para suas potencialidades. A tia Elza brincou falando do dilema que eu trouxe antes de começar o programa, que foi o meu filho Gustavo, ele tem 4 anos. E ele aprendeu uma coisa feia na escola, de um amiguinho, e ele falou: mãe, eu tenho um segredo para te contar. O meu amigo me ensinou uma palavra muito feia, eu vou contar só no seu ouvido. E ele me contou e eu fiquei sem reação. E eu falei: meu Deus do céu, eu achei que isso acontecia só na casa dos outros. Mas na minha casa, meu filho nunca ia falar essa palavra com 4 anos. Mas dentro de toda essa nossa conversa, como é importante, só agora eu estou entendendo, né, dentro do nosso papo aqui, a importância dele ter me trazido essa informação, né? Ele poderia... Eu sou muito controladora, já falei isso mais de uma vez, eu sou cheia de regras em casa, e assim, a probabilidade dele esconder, sabendo que é uma coisa errada, é muito maior do que ele se sentir acolhido e seguro para me trazer essa informação. Então, eu cheguei aqui com uma preocupação, mas, na verdade, estou mais tranquila. Eu estou feliz, eu estou saindo feliz, gente, porque tem que olhar esse lado positivo e continuar na construção desse relacionamento para que, na adolescência, eu tenha essa capacidade de acolhimento e tenha um vínculo suficiente para o meu filho trazer esse tipo de informação. Né? Continuar esse trazendo. Também, sabe, Sussu, é assim, os meus filhos já são adultos, né, hoje. Você escuta cada coisa, mas cada coisa que você olha e você fala: ai, por que está me contando isso? Eu nem queria ouvir. Mas com aquele entendimento, né, de você continuar ali, até o fato de você ouvir, você ganha direito de falar. Né? Então, como é bom ouvir, porque o acesso ao coração, né, como você falou, o sentimento a gente nunca tem, mas Deus tem, né? E a gente precisa fazer essa leitura do filho, não é? Porque se a pessoa não tem esse relacionamento desde criança, esse olhar, esse observar, porque a criança ela tem uma personalidade, ela vem reagindo desde o começo, né? Se você não aprende a ver isso, a decodificar o que está acontecendo na adolescência, ele fala língua que daí você não decifra mesmo, né? Porque daí ele também fala e expressa coisas opostas, né? Sim. E às vezes a gente olha, né, e vê e imagina: não, eu já passei por isso. Mas o sentimento que você tinha naquele momento era outro, totalmente diferente. Então, você passou por aquela situação, mas você não sentiu igual, né? Então, é dar credibilidade, né, para aquilo que ele está sentindo, para aquilo que ele está vivendo. E eu pedi para a Azul, a nossa querida vovó, gravar o quadro para gente, o Aprendendo, o Alô Vovó. Já estou fazendo confusão com os nossos quadros, gente. O Alô Vovó, e ela falou assim: ah, Lise, eu não tenho capacidade para falar para esses adolescentes de hoje em dia, mudou muito. Aí eu falei assim: não, Zu, você tem capacidade para falar para gente o que é o olhar depois que tudo passou, esse descanso em Deus. Então, vou pedir para rodar o nosso quadro Alô Vovó.
Vamos falar um pouquinho hoje sobre adolescência, ressaltando que 3 minutos não é nada para falar de um assunto tão complexo, não é? Enfim, vamos lembrar que o crescimento dos nossos filhos traz consigo desafios cada vez maiores, como comparam aquele videogame que vai ficando cada vez mais desafiador. E a adolescência realmente é uma fase bastante complicada. Mas graças a Deus, a fidelidade dele não dá pausas, não tem intervalos. Nosso Deus é um Deus de aliança, desde a eternidade até a eternidade. E tudo que a gente vive, os nossos conflitos, os nossos desafios, e quando a gente trata de criação de filhos, a gente está levando esses desafios para um potencial imenso, Deus está presente e Ele continua sendo fiel. Então, na fase da adolescência, em que aquele indivíduo está deixando de ser criança, mas ainda não é adulto, está formando a sua própria personalidade, e para isso ele precisa sim contestar algumas coisas, questionar algumas coisas, o que às vezes é mais difícil para o pai e para a mãe. Esse indivíduo, ele esteve na mente e no coração de Deus desde a eternidade, durante a sua infância, durante a adolescência e até a sua velhice e até estar com o Senhor. E o nosso papel, o papel de pais, certamente na adolescência, é compreender, estar do lado, mas sobretudo orar ainda mais pelos nossos filhos, para que dentro dos desafios que eles têm, dos assédios do mundo que eles têm, eles possam ser guardados e eles possam viver a formatação da verdade de Deus, passando da fé dos pais para a sua própria vivência de fé. Como disse o pastor Jeremias uma vez, e isso é muito interessante, um filho dele na adolescência pediu a ele que queria pintar o cabelo de vermelho. E ele ficou impactado e disse, não em absoluto, mas eu vou conversar com a sua mãe. E quando ele foi conversar com a mãe, ela disse, eu já autorizei e eu já comprei a tinta. Porque algumas coisas têm que ser vividas na adolescência, para não serem depois vividas de uma forma tardia, ruim e irregular. Então, que a gente seja um pouco mais condescendente com as coisas próprias da adolescente, que a gente seja fiel na nossa vivência da fé e que a gente não desista de inculcar na cabecinha dos nossos filhos, não importa a idade que eles tenham, os princípios de Deus, porque Ele se comprometeu e Ele vai cumprir que a palavra dele nunca ficará vazia. Eu desejo que todos os pais de adolescente vivam essa paz. Amém. Obrigada, Azul. Que gostoso é a gente saber que Deus está sempre olhando antes da gente para os nossos filhos e também que o nosso trabalho nunca é em vão. Quando a gente está olhando para os nossos filhos, investir tempo neles e gastar tempo com eles é sempre muito importante. E a gente está chegando no fim, mas eu quero pedir para a Gláucia para dar uma palavra final, para contar para a gente mais um pouquinho que ela está ensinando tanto para a gente. Gláucia, conta um pouco mais para a gente, deixa uma palavra final para essas mães de adolescentes, uma palavra de esperança. Eu acho que é muito joelho no chão, né? É derramar o seu coração diante do Senhor, é saber que a gente tem as nossas limitações, que nós temos as nossas limitações, que Deus sempre vai adiante, Ele sabe o melhor para os nossos filhos. Nós não sabemos, nós temos uma vaga ideia, né? Mas Deus tem os seus planos e nenhum deles pode estragá-los. Então, a minha grande questão, a minha grande sugestão, a minha orientação é que, em primeiro lugar, busque muito ao Senhor, né? Ore, peça a sua direção, né? Antes, quando você percebe algum comportamento no seu filho, ore primeiro, né? E, em segundo lugar, esteja atento, né? Então, se você notar que alguma coisa não está legal, procure ajuda, né? Então, hoje a gente tem psicólogos, a gente tem medicações, então é importante sim, né, a gente procurar uma ajuda para, de alguma forma, melhorar esse quadro que o adolescente está vivendo quando for essa questão, né?
esteja atento ao seu filho, abra sempre o canal de comunicação. E eu acho que o mais importante, seja, você precisa ser o exemplo, você precisa ser aquilo que você fala, né? Discurso não cola com adolescente. Então, seja um cristão verdadeiro, né? Seja um cristão que busca, de fato, a excelência, né? A santificação. Então, isso é muito mais impactante do que você ficar falando na orelha do seu filho, né? Uau. Acho que a gente podia até pensar nesse versículo aqui de 2 Timóteo 2:22 como uma oração pelos nossos filhos, né? Foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com o que de coração puro invoca o Senhor. Então, a adolescência, a gente até comentou, né? Ela é vista como uma fase de rebeldia. Não devia ser visto assim, né? Ela está já contaminada, secularizada a ideia. Mas, assim, é tão gostoso na adolescência quando o seu filho, né, a sua filha, e ela responde com pensamento próprio. Né? Não fica repetindo as coisas que você disse, às vezes, como criança. Né? Você fala, você vai fazer isso. A criança fala, mamãe, eu vou fazer isso. Aí, depois, eles pensam, eles te devolvem. Olha, eu posso dar esse testemunho. Os meus filhos me ajudaram a crescer, a amadurecer, até espiritualmente. Eles têm um olhar, eles têm um entendimento. Deus está agindo neles também. Né? Olha, e na adolescência, a gente está definindo tanta coisa, parece que não, mas está. Os seus amigos, a sua tendência acadêmica, é tanta coisa, não é uma fase boba, uma fase perdida. Nós comentamos aqui que é a fase do florescer, mas infelizmente, às vezes, os pais já olham como fase de frutificar, né? E aí cria toda essa tensão, os relacionamentos ficam atropelados e a gente não obedece a Deus, não os irritando, né? E sim criando-nos na demonstração do Senhor. Que a gente aprenda, né? Que a gente coloque o joelho no chão, que a gente lembre, como o salmista disse lá no Salmo 23, né? Se você está passando por essa fase na sua vida, na sua casa, que você se lembre que mesmo quando a gente passar pelo vale da sombra da morte, a gente não precisa temer. E que Ele é o nosso socorro, que Ele não dorme. Né? Que a gente descanse nisso, nesse Deus que é poderoso. E que a gente saiba que sempre é tempo e sempre há tempo para a gente orar para os nossos filhos e entregá-los nas mãos de Deus, porque Ele é capaz de fazer qualquer obra na vida deles. Porque, queridas, há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade. Um beijo e até o próximo programa. Tchau, pessoal!